uma vila esquecida pelo tempo, onde as casas de barro se alinham em descompasso, Clara caminha desolada sob a incessante chuva. A camisa de linho que a envolve é agora uma segunda pele, pesada e molhada, e seu olhar perdido parece capturar cada gota que despenca do céu. As ruas, em sua maioria desertas, exalam um silêncio opressivo, apenas quebrado pelo eco distante do trovão, criando um cenário que reflete a tempestade que ruge dentro dela. Clara, aos 30 anos, carrega o peso de um luto que parece não ter fim. Há um ano, ela perdera seu filho, Lucas, em um acidente trágico. A memória daquele dia ainda a atormenta, um eco ensurdecedor que não a deixa em paz. A culpa a consome, a sensação de que poderia ter feito algo, de que deveria ter estado presente, a aprisiona em um ciclo de arrependimento e desespero. Os risos infantis e as corridas pelo campo agora pertencem ao passado, e cada esquina da vila traz à tona novas lembranças. Uma lamparina antiga, pendurada na entrada de sua casa, é a única luz que se recusa a se apagar. A chama treme, quase como se tentasse lutar contra a tempestade que a envolve, assim como Clara luta contra suas próprias tempestades internas. Ela observa, absorta, enquanto as gotas de chuva caem pesadamente sobre o chão de barro, sentindo que esse é o único lugar onde suas lágrimas podem ser confundidas com a dor da natureza. A água que desce pela calçada se mescla à lama, simbolizando a confusão que há dentro dela. Naquele dia, o céu parece tão escuro quanto seu coração. Enquanto Clara se entrega aos seus pensamentos, um estalo súbito interrompe o silêncio ensurdecedor. Um grito distante, seguido por um barulho de algo caindo. Clara sobressalta-se, despertando da sua apatia. Um impulso inexplicável a impele a seguir o som. Sua curiosidade se transforma em uma corrida apressada, as poças de água fria espirrando por seus pés descalços, enquanto as nuvens sobre sua cabeça se acumulam, como se o próprio universo estivesse assistindo aos seus passos incertos. O que poderia ser, em um dia normal, uma rotina entediante, agora se transforma em um chamado. O eco do grito ressoa mais forte dentro dela, como um lembrete da vida que ainda pulsa, mesmo que envolto em dor. A coragem, embora escondida sob o peso do luto, dá o primeiro suspiro. Clara não percebe, mas o encontro que ela está prestes a realizar será a chispa que pode reacender a lamparina de sua alma, até então envolta em trevas. Ao virar a esquina, ela encontra uma cena que a deixa paralisada. Uma criança caída no chão, joelhos machucados, os olhos cheios de lágrimas. A imagem da dor e da vulnerabilidade a atinge como uma onda, e instantaneamente, Clara se lembra da pureza do amor que ainda existe no mundo. Ela hesita. O medo de se aproximar se confronta com o desejo de curar. A dor da criança parece uma extensão da sua própria, e o contraste entre a fragilidade da vida e a força de um gesto de bondade a impulsiona em sua jornada. O silêncio é interrompido pelo choro da criança, e nesse clamor frágil, Clara percebe que, embora seu coração esteja ferido, ainda há espaço para a compaixão, uma chance de redescobrir não só a vida, mas a esperança que um dia a abandonou. A chuva, que antes era um símbolo de tristeza, agora começa a se transformar em um novo começo. A primeira gota de luz surge entre nuvens pesadas, como um sinal de que talvez o caminho da dor também tenha um desvio para a sinacura. Yumbe, encontro e conexão humana. O desgosto de Clara se entrelaça com a dor da criança. Ela hesita por um instante, uma batalha interna, onde seu instinto de proteção se choca com a necessidade urgente de ajuda. A imagem da criança caída era como um espelho de sua própria fragilidade, e o sorriso inocente que ela guardou torna-se um peso quase insuportável. A mágoa do passado parece vibrar em seu peito.
mas ao mesmo tempo há uma voz tenra que a convida a agir. A lamparina de sua alma ainda pode brilhar, mesmo que de maneira incipiente. Clara se aproxima lentamente, os pés descalços afundando na lama, ecoando o abismo em que sua vida se encontrava. A criança faz um movimento hesitante, levantando um dos dedos para enxugar as lágrimas. Os olhares se encontram, um instante silencioso que transcende a dor e permite que um espaço de conexão surja entre elas. O choro diminui e Clara sente seu coração acelerar. "Você está bem?" pergunta. Sua voz é suave, quase como um sussurro da brisa. A criança, com o cabelo desgrenhado e um vestidinho colorido encharcado, balança a cabeça em negativa, os olhos ainda brilhando com desespero. Clara se abaixa e, oferecendo a mão, pergunta: "Posso te ajudar a levantar?" A criança hesita, mas a chama de confiança começa a aquecer seus olhos. Neste gesto simples, Clara vê a esperança se afirmar, como um broto lutando para romper o solo endurecido. O coração de Clara, outrora pesaroso, começa a despertar enquanto ela ajuda a menina a se erguer. A partir daquele momento, um silêncio sereno envolve ambas. A chuva incessante se transforma em um reino de sons flutuantes ao redor delas. Tudo parece ter desacelerado. "Meu nome é Clara", ela diz, sorrindo timidamente. "Qual é o seu?" "Lia", a criança responde com um indício de timidez. Pode-se ver um restinho de medo em seu olhar, que se transforma lentamente em gratidão. Sem perceber, Clara traz de volta à superfície a chama adormecida do amor que, por muito tempo, parecia ter se apagado. "Vamos limpar esses machucados, Lia. Estou aqui para te ajudar, você não precisa ter medo", ela murmura enquanto leva a menina para abrigo em uma árvore frondosa, onde o vento fresco as envolve como um cobertor. Lia permite que Clara examine seus joelhos arranhados, e ao toque suave da mulher, um novo laço se forma. Não é apenas a dor física que tem que ser curada, mas as feridas emocionais de ambas. Clara encontra um pedaço de tecido de sua saia que está sujo, mas que pode ser útil. Acomodando-se, ela o molha na água e, com delicadeza, começa a limpar os cortes de Lia. A cada toque, Clara sente que sua própria alma começava a se restabelecer. A cada lágrima da menina que era enxugada, um pedaço do seu próprio ser voltava a ficar inteiro. "O que aconteceu com você, Lia?" Clara pergunta suavemente, desejando entrar no mundo da criança, sem desvelar demais da sua própria dor. "Eu só queria brincar." Lia balança a cabeça, seus lábios tremendo em um suspiro. "Mas eu caí." O simples relato da criança contém toda a complexidade do que elas viviam. O ato de brincar, de ser livre, havia fugido de ambas. Clara, com sua tristeza selada, e Lia, com sua infelicidade momentânea. Clara não pode deixar de se lembrar de quando o riso alegre havia invadido sua própria vida. Às vezes, a vida nos faz cair, mas também nos ensina a nos levantarmos, ela diz, oferecendo um novo olhar, um novo significado ao momento. A ideia de crescer e aprender com os tropeços acende uma luz dentro dela. Ela se pergunta se esse momento poderia ser um ponto de virada, tanto para ela quanto para Lia. O desejo de proteger a criança renova seu propósito. Quando Clara termina de curar os joelhos de Lia, um sorriso brilha no rosto da menina, ainda tímido, mas repleto de uma esperança que pairava no ar fresco. O movimento de se levantar da dor se difunde como uma onda, e Clara sente a força renovada de seu coração. "Vamos para casa", levemente, com o tom de quem lembra um lar que estava distante. Depois da chuva, há sempre um arco-íris, e ele precisa ser visto do alto de um monte. Lia, agora mais animada, puxa a mão de Clara, levando-a a um lado. Sua fé infantil,
Não a deixou vacilar mesmo através da tempestade, quando se lançam em direção ao monte que se ergue distante do vale. O próprio ato de caminhar se transforma num símbolo de recomeço, a conexão humana que nasceu entre as duas a cada passo mais próximo se solidifica como um fio invisível que as une, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode ser encontrada. Com o coração pulsando, Clara sabe que ao lado de Lia, ela está não apenas ajudando a menina, mas também se recuperando da escuridão que a cercava. Perto do topo, o vento forte acaricia seus rostos e a chuva finalmente começa a cessar, o céu clareando lentamente, como se o mundo estivesse abrindo uma nova porta para elas. E assim, guiadas pela esperança, os risos rebeldes de Lia ecoam pelo ar. O que começou como um encontro impulsionado pela dor, agora se transforma em uma jornada de redescoberta e cura. Mães e filhas, almas perdidas, se encontram. Mas, nesse novo começo, o passado de Clara ainda a perseguia, e a paz que ela buscava poderia ser mais complicada do que qualquer uma das duas conseguia perceber. Arbaku. Fim do bloco 2. O calor do vínculo entre elas acende uma nova esperança, mas o tempo e a vida guardam questões profundas ainda por responder. Conforme Clara e Lia subiam, o céu se abria em um azul profundo, como se o universo estivesse suspirando em alívio. No entanto, mesmo no calor dessa nova esperança, uma sombra permanecia nublando o coração de Clara. A imagem de seu passado, repleta de arrependimentos e culpas, não se apagava facilmente. O que deveria ser um respiro de liberdade afogava-se numa onda de insegurança que rapidamente se instalava e, como se a vida tivesse um jeito de manifestar sua verdade, os ecos do que ficou para trás não tardaram a surgir. Ao chegarem ao topo do monte, o vento fresco acariciava seus rostos, mas a vista não foi como Clara imaginara. O vale aberto diante delas, embora lindo, parecia preencher-se com as memórias da dor que Clara tentava deixar para trás. Suas lembranças subiam à tona, trazendo à mente a imagem da sua própria infância, dos sorrisos de sua mãe e da relação desgastada que a consumira nos últimos anos antes de sua partida. Clara, olha, o arco-íris está lá embaixo, exclamou Lia, apontando animadamente para as cores brilhantes que emergiam após a tempestade. O brilho nos olhos da menina era contagiante, mas Clara não conseguia tirar os pensamentos sombrios de sua mente. Como poderia ser mãe? Como poderia cuidar de Lia, assim como sua mãe não cuidou dela? Ou quem sabe, como poderia repetir os erros que a assombravam? Sim, Lia, é bonito, respondeu Clara, tentando sorrir, mas sentindo o peso do passado ainda gravado em sua expressão. O contraste da alegria da menina e o fardo interior de Clara criavam um abismo que parecia se aprofundar a cada instante. Enquanto contemplavam o arco-íris, um vento gélido soprou e um pensamento obscurecido invadiu Clara. O medo do julgamento alheio, o olhar da vila, os murmúrios ao seu redor. Seriam suas tentativas de mudança bem recebidas ou apenas mais um motivo para a rejeição? A pressão da expectativa era um peso que agora se tornava quase opressivo. O ato de lidar com sua dor e com a dor de Lia ao mesmo tempo sentia-se como uma tarefa monumental. O que aconteceria se o vínculo entre elas fosse rompido por forças externas? Clara se lembrou das vozes da vila, o desprezo que enfrentou quando apareceu pela primeira vez e a forma como se isolou anos atrás por conta de suas próprias inseguranças. Clara quer descer. A voz de Lia interrompeu seus pensamentos. Vi um caminho que parece mais interessante do que o que subimos. Podemos ir lá ver o arco-íris de perto. Clara olhou para a pequena, refletindo. A esperança nos olhos de Lia era um catalisador que a empurrou a enfrentar suas incertezas. Claro, vamos sim, respondeu Clara,
decidida a não se deixar desviar pela sombra que a observava à distância. Elas começaram a descer e a cada passo, Clara lutou contra a dúvida interna que distorcia sua visão. Ao mesmo tempo, um resquício de esperança a fez querer tentar ser diferente, não apenas para si mesma, mas para a menina que agora depositava sua fé nela. E assim, ainda lutando contra seus demônios, Clara tomou a mão de Lia, edificado pela alegria infantil. O rosto da menina refletia pura luz e isso reacendeu uma faísca dentro dela. Um lembrete de que poderia sim encontrar um caminho para a redenção. Uns passos incertos e na crescente esperança que floria nas pequenas interações diárias com a menina, Clara percebeu que não estava sozinha. Mas antes que pudesse saborear essa nova realização, uma figura surgiu à distância, seus olhos fixos. Era uma mulher da vila. Sua presença emanava uma aura de desaprovação que Clara reconheceu imediatamente. O passado a confrontava de novo. "Você aqui de novo?" a mulher disse, seu tom ácido ressoando como um eco familiar. Os músculos de Clara se tensionaram à medida que ela se preparava para ouvir palavras ferinas que poderiam desmoronar a nova esperança conquistada. O som do vento açoitava suas orelhas e a visão do arco-íris, que já iluminava um caminho, se tornava opaca. E nesse momento, ficou claro para Clara que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ela precisaria decidir: permitir que o medo a dominasse ou encontrar força na conexão que havia cultivado com Lia e na sua própria vontade de mudar. "Vamos, Lia", Clara disse, encarando a mulher com determinação. O olhar de Lia, cheio de confiança, injetou coragem em seu coração. O que seria então um momento de derrota poderia ser uma oportunidade poderosa de transformação. Os Sicuris. Fim do bloco 3. O conflito se acentua e a dúvida se transforma em uma cruzada interna que pode moldar não só o futuro delas, mas também a possibilidade de um novo caminho. A tensão no ar era palpável. Clara poderia sentir o peso do olhar da mulher da vila, como se estivéssemos em uma arena e ela estivesse à mercê de um julgamento severo. O passado que Clara tanto lutou para enterrar ressurgia como um fantasma, trazendo com ele ecos de risadas maldosas e sussurros venenosos que ainda arranhavam suas feridas abertas. Enquanto Lia segurava sua mão, a inocência da menina era um lembrete do que Clara tinha perdido e do que agora precisava proteger a todo custo. Mas, enquanto a mulher da vila avançava, Clara percebeu que a força da criança ao seu lado poderia ser seu escudo durante as tempestades. "Eu não quero saber do que você está fazendo aqui. Você não pertence mais a este lugar", a mulher proferiu, suas palavras afiadas como facas. Clara sentiu seu estômago revirar. As memórias do riso que lhe era tão familiar agora se tornaram venenosas. O solo sob seus pés parecia murchar e a luz do arco-íris que outrora a guiara agora se tornava uma sombra, eclipsada pela nuvem da desaprovação. "Tire a mão dela", a mulher gritou, seus olhos ardendo com desprezo. "Você não é digna de cuidar de ninguém. Sua vida é uma desgraça e apenas trará dor para essa criança." As palavras tiveram um efeito devastador. Clara começou a se sentir pequena e insignificante, como uma folha solitária flutuando em um rio impetuoso. O cheiro da terra molhada, que antes lhe trazia calma, agora parecia sufocante. Todo o caminho que havia percorrido, cada passo na direção oposta ao seu passado, parecia desmoronar-se como um castelo de cartas. Lia, percebendo o desespero nos olhos de Clara, apertou sua mão. "Não escute ela, Clara. Você é forte." A voz da menina, baixa, mas firme, atuava como um bálsamo em meio à dor. Mas a determinação de Lia não era suficiente para dissipar a tempestade que se formava dentro de Clara. Ela se virou e correu, deixando Lia para trás. Os ecos da desaprovação
repetidos como um mantra cruel, a seguiam como sombras. A voz da mulher ressoava em seu coração, empurrando-a de volta à escuridão. Ela não era forte. A impotência e a culpa a envolveram como um manto pesado. Enquanto Clara se afastava, encontrou-se em um campo aberto, onde a chuva começava a cair, lavando a terra seca, mas também suas últimas esperanças. Olhando para o céu, as nuvens obscuras eram um reflexo de sua própria tempestade interna. O vento assobiava em seus ouvidos, como se a natureza estivesse ciente do seu sofrimento. Sentou-se em uma pequena colina coberta de flores murchas e a sensação de solidão se tornou opressora. Ali, no silêncio, tudo que ela ouviu foi seu próprio coração, batendo como um tambor de guerra. As gotas de chuva se misturaram às lágrimas em seu rosto. Clara havia tentado ser uma nova pessoa, mas o peso de sua história e o olhar acusatório de outros a desnudaram, revelando uma dor que parecia infinita. A imagem da lamparina que ela sempre mantivera acesa em sua casa, simbolizando a esperança e a luz que sua alma ansiava, agora parecia uma sombra distante. Era como se a chama estivesse se apagando, deixando apenas cinzas e escuridão. Clara não conseguia mais encontrar seu caminho de volta. O mundo à sua volta parecia um abismo, e a distância entre ela e Lia sentia-se insuperável. Uma dúvida ardente crescia em sua mente. Será que era mesmo capaz de mudar? Será que merecia ser amada e aceitar o amor de outra pessoa? A resposta era uma correnteza feroz, arrastando-a para baixo. Clara se sentiu afundar, cercada pela água imunda de suas inseguranças e medos. Durante aquele momento de desespero, poderes antigos e traiçoeiros a puxavam para o fundo. A visão de Lia, com seus olhos cheios de fé, se dissipava como vapor em um espelho, e o eco do desprezo da mulher da vila se misturava ao lamento da chuva. Porém, entre suspiros e soluços, um pensamento sutil começou a se formar em sua mente nebulosa. E se, ao invés de se entregar à escuridão, ela pudesse encontrar uma maneira de iluminar a própria vida e a de Lia? O calor da conexão que havia começado a desenvolver com a menina ainda queimava em seu coração. Clara fechou os olhos e, por um instante, as recordações de seu passado começaram a se desvanecer. Lembrou-se de um tempo em que riso e amor eram parte de sua vida. Esse era o sopro que podia reavivar a lamparina em seu interior. E de repente, em meio ao desespero, um fio de esperança começou a acender. Ainda assim, a dor que carregava em seu espírito a fazia hesitar. O símbolo da lamparina, uma luz que antes abraçava sua alma, agora era uma chama bruxuleante, lutando contra a tempestade que a rodeava. Poderia ela reacendê-la mesmo no meio da escuridão? A resposta a essa pergunta dependia da coragem que estava prestes a encontrar dentro de si mesma. Clara precisava encarar suas inseguranças e lar, e transformar a dor em força, ao invés de deixar que a solidão falasse em seu lugar. E assim, com a chuva caindo como um manto curador ao seu redor, Clara levantou-se de sua posição de fraqueza. O sussurro da coragem vibrava em seu peito enquanto ela se virava, decidida a voltar. A conexão que ela havia formado com Lia, mesmo em sua fragilidade, se tornava cada vez mais clara. Naquele momento de tumulto emocional, Clara decidiu que não poderia deixar sua história terminar na dor. Era hora de reescrever seu destino, aceitar a luz que Lia trouxe à sua vida e permitir que a história de redenção começasse. Clara, agora com passos firmes, tomou o caminho de volta, lembrando-se do que realmente importava e pronta para enfrentar seus demônios, mesmo que isso significasse atravessar novas tempestades. O eco da dor cortante se misturou ao som esperançoso da chuva. Clara caminhava em direção à casa onde Lia a esperava.
os pés firmes no chão enlameado, mas o coração disparado em um misto de ansiedade e esperança. Cada passo que dava era como um pulsar de vida em sua alma, um eco de longas memórias que pareciam distantes. A chuva se tornara uma aliada. O som das gotas contra o chão sustentava o ritmo de sua determinação, e a escuridão que antes a cercava agora parecia apenas um pano de fundo para a luz que começava a brotar dentro dela. Enquanto se aproximava, Clara notou a luz que emanava da janela da cabana. Uma chama fraca piscava, mas era suficiente para que o calor da esperança infiltrasse seu ser. Era como se a lamparina que havia representado sua dor tivesse agora se transformado em símbolo de iluminação, uma representação do novo começo que pulsava em seu coração. Não era apenas a história de uma mulher perdida, era a chance de um renascimento, de um amor por Lia que agora conduzia suas decisões. Ao abrir a porta, um leve cheiro de terra molhada e o aroma doce de ervas se misturaram no ar. Lia, com sua inocência e brilho no olhar, estava sentada no chão, suas pequenas mãos brincando com flores silvestres que haviam colhido juntas. Clara pôde sentir a energia vibrante daquela conexão, e isso fez as paredes de sua solidão tremerem e se dissiparem. A menina olhou para cima e seus olhinhos brilhantes encontraram os de Clara. "Você voltou", exclamou Lia, o sorriso dela iluminando o ambiente mais intensamente do que qualquer lamparina podia. O calor que emanava do coração de Clara parecia substituir qualquer lágrima que ela tivesse derramado anteriormente. "Eu voltei, Lia", respondeu Clara, envolvendo a menina em um abraço apertado. Era um abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Era uma promessa de proteção e amor, um laço que unia suas almas numa dança restauradora. Os minutos passaram e, enquanto as gotas de chuva continuavam a cair lá fora, Clara sentou-se à mesa com Lia. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu-se plena, quase leve. Enquanto conversavam sobre as pequenas coisas, a criança revelou histórias de árvores, de borboletas e de como o céu tinha cores que mudavam com cada estação, como se tivesse o dom de pintar a vida ao seu redor. Clara sorriu e viu-se nessa infância despretensiosa. Aos poucos, a dor que carregava em seu peito começou a se desvanecer, inundada por palavras e risos. O passado já não era um fardo pesado, mas uma sabedoria que ela poderia cruzar. Mais do que tudo, Clara percebeu que sua mudança não era apenas pessoal. Sua transformação traria a Lia algo que ela mesma nunca teve: uma mudança de foco. O amor, cultivado como uma flor rara, poderia florescer em abundância mesmo após a tempestade. Mas o silêncio interno rapidamente a lembrou de que a jornada tinha muitos desafios pela frente. O peso das inseguranças e os sussurros da culpa ainda ocupavam os recantos escuros de sua alma. Enquanto olhava para Lia, um pequeno pensamento obscurecido sussurrou em sua mente. Ela seria capaz de ser o exemplo que essa menina precisava? E o que aconteceria quando os ventos do julgamento e da crítica soprassem novamente? Clara decidiu que não permitiria que esses medos a dominassem. Faria o oposto, desafiaria a pressão e mostraria a Lia como se levantar, como reagir à dor e como encontrar a beleza nas pequenas coisas, mesmo que a vida não fosse perfeita. "Que tal cultivarmos um pequeno jardim?", Clara perguntou de repente. Lia, seus olhos se iluminaram mais uma vez. "Podemos plantar flores, ervas e quem sabe até algumas árvores frutíferas." "Sim, vamos fazer", disse Lia, quase pulando de alegria. Naquele momento, Clara viu a partir de Lia não apenas uma menina que esperava amor, mas uma parceira de jornada. Poderiam transformar a dor em beleza e juntas poderiam cavar um espaço livre de tristeza à medida que metiam as mãos na terra. Saíram juntas, quase correndo, e,
Enquanto Clara buscava algumas ferramentas simples, a chuva começou a parar. O som das águas escorrendo para os trilhos e as folhas das árvores se movendo suavemente era como uma música celestial. A lamparina em seu coração brilhava agora com uma luz renovada. Ela escolhera o caminho do amor e da aceitação, e, aos poucos, isso também se refletiria em Lia. Ao se agacharem para plantar as sementes, diferentes emoções dançavam pela alma de Clara. Cada semente que enterravam na terra era uma promessa silenciosa de um futuro melhor, uma nova vida. O cheiro da terra úmida preenchia suas narinas, e Clara sorriu ao perceber que, ao lado de Lia, havia finalmente encontrado um propósito. Sua própria luz, que uma vez esteve tão apagada, começava a reluzir em uma dança vibrante de fé. Conforme a terra cobria as sementes, ambas levantaram os olhares e notaram um arco-íris começando a se formar no céu nublado. Um enorme sinal de esperança colorido iluminou o mundo ao seu redor, uma lembrança de que, mesmo após a tempestade mais forte, sempre restaria a beleza exótica do recomeço. O coração de Clara pulsava com a intensidade daquela visão. A luz da lamparina se tornara um farol, e agora, ao lado de Lia, Clara sabia que estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse a seguir, pois havia encontrado algo maior do que a dor, um amor incondicional, um vínculo que nunca seria quebrado. A sensação de renovação tomava conta do ambiente, a chuva cessava e a luz fazia o coração vibrar em sinfonia. As mãos de Clara e Lia se entrelaçaram como as raízes de um novo começo, enquanto o arco-íris dançava no céu, prometendo um futuro cheio de cor, amor e beleza. O horizonte se tingia de cores vivas e vibrantes, enquanto a chuva cessa e a luz do sol começava a prevalecer sobre as nuvens que antes dominavam o céu. Clara e Lia, ainda com as mãos cobertas de terra, estavam agora conectadas não apenas pela dor que as unira, mas por um amor que florescia entre sorrisos e a esperança renovada que o arco-íris simbolizava. Elas sentiam, nos profundos recessos de seus corações, que aquele era o início de uma nova jornada juntas. No entanto, um som distante começou a se fazer ouvir, como um tambor ressoando na tormenta da alma. Era o som da aldeia que ainda enfrentava a dor do passado, a pressão dos que ainda olhavam torto, o peso do julgamento. Clara sabia que nem todos veriam o novo mundo que começava a se formar em suas mãos, e no fundo do peito, um medo antigo começou a brotar, o medo de ser rejeitada novamente. A vulnerabilidade da transformação muitas vezes trazia à mente as sombras do passado. Com o arco-íris proporcionando um cenário quase mágico, Clara se virou para Lia, sentindo o peso do silêncio. As duas estavam em terreno familiar agora, mas o olhar ansioso de Lia refletia uma incerteza que Clara não pôde ignorar. "O que você acha que eles vão dizer?" perguntou Lia, sua voz quase um sussurro, como se temesse que a pergunta perturbasse a paz recém-encontrada. "Acho que eles não devem nos definir", respondeu Clara, embora a insegurança em sua própria voz ecoasse mais forte do que desejava. "Mas temos que mostrar que essa dor pode ser transformada em algo belo. Juntas, podemos acreditá-lo, não podemos?" A lamparina dentro dela começou a vibrar, competindo com as sombras que insistiam em se arrastar em sua mente. Assim que o sol se erguia mais livremente, as duas decidiram dar um passo à frente, mesmo que hesitante. Ao caminharem de volta para a aldeia, a paisagem transformou-se em uma palete de cores vibrantes, mas um peso ainda pesava sobre seus ombros. Chegando à praça central, Clara se deparou com rostos conhecidos, mas frios. O envelhecido Radamés, que sempre teve um olhar crítico, estava entre eles, emoldurando a resistência que se formava em torno delas. "Olhem só",
A jovem que se perdeu e agora retorna com uma criança, afirmou Radamés, sua voz cortante ressoando como um trovão que ecoava nas ruas estreitas. Os olhares da aldeia se voltaram para Clara e Lia, muitos expressando desaprovação, mas as mãos sujas de carinho e promessas se agitaram como um reflexo da força que estava crescendo entre as duas. Mas não somos um fardo, Senhor Radamés, retorquiu Lia, sua pequena voz ressoando com uma força que ninguém esperava. Clara ficou admirada. Lia expressava tudo o que ela também sentia, mas não conseguiria dizer. Podemos trazer flores a esta terra que está doente. Precisamos de um pouco de amor e esperança aqui. A decisão estava nas mãos de Clara. Ela sabia que precisava se levantar, como as plantas que havia colocado na terra. E assim, inspirada pelo brilho inato de Lia, começou a reivindicar seu lugar. Todos nós carregamos cicatrizes, Clara declarou, com uma voz agora firme e decidida. A vida nos molda, mas somos nós que decidimos como somos moldados. O que veio antes não precisa ditar o que seremos. Venham e vejam, pois temos um futuro a construir. Os murmúrios começaram a crescer em meio aos participantes, assim como a tensão que pesava na atmosfera. Clara viu incerteza nos rostos, mas também viu uma centelha de curiosidade. Então, um grupo de crianças começou a se aproximar. Eram as mesmas que haviam se afastado, mas que agora se sentiam atraídas pelas promessas de transformação. Elas abraçaram Lia, um gesto puro e autenticamente humano, que fez com que Clara se sentisse leve. Esse brilho de inocência acendeu uma chama de paz nos adultos, que pareciam hesitar entre o julgamento e a compreensão. Clara buscou o olhar de Radamés, que estava já mais próximo. Você também tem um papel nesta transformação, ela afirmou, decidida. Se a dor ficar enterrada, ela nunca irá embora. O que você nos ensina sobre amor e perdão? O homem hesitou por um momento, suas rugas se contraindo enquanto Clara esperava seu sinal. Seria difícil para ele abrir as portas de sua própria prisão emocional. Mas quando seu olhar finalmente se suavizou, algo começou a se mover. Ao invés de rejeitá-las, ele agora olhava com um toque de empatia. Naquele momento, Clara percebeu a verdade. Cada um na aldeia tinha suas próprias lamparinas apagadas, esperando para serem acesas novamente. As nuvens escuras que antes cobriam a praça começaram a dissipar-se e o sol comparou-se como uma bênção. O retorno da luz fez os olhos de Clara brilhar em reconhecimento de que eram parte de algo maior, algo que poderia curar. E assim, com o arco-íris ainda adornando o céu, a dor foi dispersa entre aqueles que estavam abertos para a mudança. Venham, Clara disse, estendendo as mãos para aqueles que a rodeavam, assim como Lia tinha feito com as crianças. A união estava em um momento de pura vulnerabilidade. E enquanto a luz da lamparina resplandeceu em seu coração, Clara viu que, apesar de todas as dificuldades à frente, a escolha pelo amor era a única jornada que fazia sentido. O eco do símbolo inicial se manifestou, agora simbolizado pela luz radiante. A lamparina não só iluminava essa estrada à frente, mas também a conexão entre todos os que estavam ali presentes. Assim, Clara e Lia se tornaram não apenas parceiras, mas o catalisador da transformação de uma aldeia, onde aquele dia, marcado pela união e a transformação das dores em amor, se tornaria um marco de renascimento. A sensação de renovação finalmente preenchia o ar. Embora desafiadoras, as tempestades eram agora sinais de luz e esperança. E Clara, sabendo que a jornada estava apenas começando, percebeu que seus laços, tecidos entre amor e dor, eram o que realmente a levaria para frente. E, no fundo de sua alma, Clara entendeu que a verdadeira transformação começou exatamente naquela praça, unindo todas as almas em busca de um futuro repleto de beleza. Ínvetro bloco G, desfecho e eco temático.
Clara observava sua vibrante cena diante de seus olhos. A praça, antes envolta em sombras, agora pulsava com vida. As lamparinas continuavam acesas, cada luz contando uma história de dor, transformada em esperança. As expressões dos moradores da aldeia refletiam algo mais profundo, algo que poderia ser chamado de propósito. Entre risadas e abraços, como ecos de promessas, Clara sentiu um imenso agradecimento por cada alma presente. Os dias seguintes trouxeram suas próprias batalhas. A luz da transformação não eliminou a dor, mas ofereceu uma nova perspectiva. Clara continuava a trabalhar ao lado de Lia, agora conhecidas como as Guardiãs da Luz, viajando de casa em casa, acendendo não apenas lamparinas, mas o espírito de cada um. A mudança na aldeia era palpável, mas não sem desafios. Alguns ainda relutavam em abrir seus corações e aliviar suas fardos. Certa manhã, Clara e Lia decidiram se reunir com aqueles que ainda se colocavam à sombra. Eric, um homem de palavras ranzinzas e amargura evidente, se destacou entre os resistentes. Ele era o retrato da perda, com seu olhar vago e cabelos grisalhos arrepiados. Clara recordou o quanto o sofrimento podia grudá-lo ao passado, impedindo-o de abraçar o presente. Com um gesto simples, tomou a lamparina e olhou diretamente em seus olhos. Eric, ela começou. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar como olhamos para isso. Olhar para a luz não elimina a dor, mas ilumina nosso caminho ao invés de fechar a porta. Ele a fitou com resistência, mas ela viu algo em seu olhar. Um vislumbre, uma fagulha de dúvida. Ela se aproximou, chamando-o com a mão e estendendo a lamparina em sua direção. Você ainda tem uma escolha, disse Clara. Com um respiro profundo, ele esticou a mão e tocou o vidro quente da lamparina. Posso tentar. Ele relutou, quase sussurrando. O pequeno gesto involuntário de Eric não apenas tocou Clara, mas ressoou na comunidade que observava. Aquela não era apenas uma chama sendo acesa, era a centelha que poderia reacender corações adormecidos. Quando ele acendeu sua própria lamparina, uma onda de luz vibrante percorreu aquela praça. Os murmúrios se transformaram em aplausos, e todo o peso de suas amargas memórias começou a deslizar para longe. As semanas se passaram, e a aldeia floririu em detalhes, antes ignorados. Clara frequentemente voltava ao local da primeira lamparina acesa. Agora, um espaço reverberante de alegria, conexão e comunidade. Ela parou para refletir, questionando-se se o que vivenciara tinha sido apenas um momento efêmero. Mas a luz da transformação não era uma ilusão. Era um sinal de que as histórias de cada um estavam finalmente entrelaçadas em um único rito de passagem. Na mesma praça, Eric organizou uma celebração, um festival de lamparinas. Cada morador trouxe sua história, cada lamparina acesa representando os desafios enfrentados e superados. Clara sentia o calor de cada luz, e no ar havia algo mais que o brilho familiar. Era amor, paz e um novo propósito. Após a festividade, em uma noite clara e estrelada, Clara e Lia se sentaram, exaustas, mas satisfeitas. Olha o quão longe chegamos, Lia comentou com um brilho nos olhos. As estrelas refletiam em seus rostos, parecendo transmitir um brilho direto da eternidade. Clara anuiu, e por um instante elas ficaram em silêncio, imbuídas na beleza da quietude. Muitas almas ainda procuram, disse Clara, seu tom suave e melancólico. A jornada não terminou, mas sei que temos a força necessária para continuar. Com o eco da esperança ressoando em seus corações, Clara percebeu que a verdadeira missão não era apenas acender lamparinas, mas trazer a luz do amor e da empatia onde quer que fossem. A dor e a alegria, entrelaçadas, formavam a tapeçaria da experiência humana. Caminhando para casa naquela noite,
Uma brisa suave acariciou seu rosto, e Clara sabia que mesmo nas noites mais escuras, a luz ainda havia dentro de cada um deles. A lamparina poderia estar apagada, mas o amor, a esperança e a fé eram combustíveis abundantes, prontos para serem acesos novamente. Na luz da manhã seguinte, quando o tenro sol raiou através das janelas, Clara teve certeza de que o amor e a empatia iriam além da aldeia. Eles eram a própria essência da vida, uma força invisível que poderia mudar o mundo. E assim, a busca por renascimento e transformação continuava, não apenas para ela, mas para todos aqueles dispostos a enfrentarem a escuridão. As lamparinas iluminavam não apenas caminhos, mas almas em seu renascimento. Você tem o poder de mudar o mundo, murmurou Clara para si mesma, enquanto um novo sol surgia no horizonte, prometendo um dia de luz e crescimento. Fim.